Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante 1000 pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira: durante várias noites antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo, abre aspas, vou dominar esse medo, vou superá-lo agora mesmo, falo com equilíbrio e confiança, estou relaxado e à vontade, fecha aspas. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo, sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph, R-A-L-P-H, Waldo, W-A-L-D-O, Emerson, E-M-E-R-S-O-N, filósofo e poeta, disse, abre aspas, faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Fecha aspas. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como o superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava, e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. Banindo o terror do palco. Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas, nas 3 ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas 3 audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada,
era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou-o com a técnica seguinte: 3 vezes por dia, trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesma, abre aspas, canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma, fecha aspas. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento por umas 5 a 10 vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto 3 vezes por dia e mais uma vez à noite antes de dormir. Ao fim de uma semana, estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. O medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Abre aspas. Sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. Fecha aspas. A ideia realizada que motivava tudo isso é uma a que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e, no entanto, não conseguia responder às questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar, e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de nadar. Pode ser que no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo atirada à água à força sem saber ainda nadar.
Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando o medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei 3 vezes. Ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e eu ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo de água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia, abre aspas, vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois entre na água, tome lições de natação e supere o seu medo. Fecha aspas. Foi o que fiz e dominei o meu medo da água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre, você é o senhor da água. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança e permitindo que superasse o meu medo. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tem medo de água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente você se está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe o que está experimentando em sua imaginação, o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha, sinta a realidade desse ato, aprecie o cenário, sabendo que fazendo-o mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Ele bendisse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir 5 lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador toda a noite e várias vezes por dia, até que finalmente superou o seu medo. Era assim que abençoava o elevador. Abre aspas. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta serviço maravilhoso. Funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador e dele saio para entrar no meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela, dou graças. Fecha aspas. Continuou a pronunciar essa oração por 10 dias, e no 11º entrou no elevador com os outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. O medo normal e anormal. O homem nasce apenas com 2 medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses 2 medos constituem uma espécie de sistemas de alarme que a natureza dá ao homem como meios de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver.
O medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua ação. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. O medo anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas, imaginou-se caindo do avião no oceano, afogando-se, etc. Esse é um medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria atraído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios de Nova York, bastante próspero e bem-sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo à esposa que, abre aspas, isso não pode durar, haverá uma decepção, vamos falir, fecha aspas, etc. Sua esposa contou-me que finalmente foi à falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade, temendo-as constantemente, acreditando e esperando o desastre financeiro. Jó disse, abre aspas, o que eu temo me acontecerá, fecha aspas. Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhes suceda. Quando leem a respeito de uma doença rara ou epidêmica, ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.